Bom, torcedor vascaíno, vambora falar sobre essa vergonha, ridículo que acaba de acontecer no estádio jornalista Mário Filho, no Maracanã. Mais uma derrota do Vasco da Gama para o Flamengo. Uma vergonha, uma vergonha. E é louco, porque essa cena, infelizmente, tá? Essa cena de pós-jogo de Vasco da Gama e Flamengo já se tornou normal, rotina. É uma vergonha para o Clube de Regatas Vasco da Gama. É uma vergonha para você, Pedrinho. É uma vergonha para você, Fábio Carilli. É uma vergonha para você, Felipe. Para você, Luizinho Quintanilha. E eu cito principalmente vocês que fazem parte da história do Vasco da Gama e hoje estão dentro do vestiário, porque o Pedrinho colocou. É uma vergonha para vocês fazerem parte dessa vergonha de hoje. Mais uma derrota para o Flamengo em clássico. Mais uma derrota. Já se tornou normal o Vasco da Gama perder para o Flamengo. Estranho seria se eu chegasse aqui nesse pós-jogo e falasse sobre uma vitória do Vasco. Estranho seria, porque virou rotina para os caras. E vou falar. Eu vou falar porque tem que falar. Vou falar sobre aquilo que me dói, porque dói pra caramba. Dói muito. O que o vascaíno mais quer é chegar num clássico contra a equipe do Flamengo e vencer. E não se dá esse direito ao vascaíno. Foi-se tirado do vascaíno o direito de vencer o seu maior rival. O seu maior rival, o Vasco não vence. Dos últimos 30 jogos, torcedor, dos últimos 30 jogos, são 3 vitórias do Vasco, com essa partida de hoje 31. Então, dos últimos 31 jogos, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama venceu apenas 3. Apenas 3, torcedor. Você acha isso normal? Você acha que há rivalidade nisso daí? Não há. É uma grande vergonha. O Vasco da Gama no primeiro tempo se acovardou. Tem um Vasco e Flamengo que eu lembro, que é histórico negativamente para mim, que é um Vasco e Flamengo do ano de 2021. Quando o Vasco cai para a Série B do Campeonato Brasileiro e enfrenta o Flamengo com o Zé Ricardo no comando da equipe. Eu não lembro se era 21 ou 22, salvo engano era até 22, era 22, Vasco e Flamengo. Final do Campeonato Carioca. O Zé Ricardo, ele joga com o time de uma forma tão amedrontada, no estádio Newton Santos, que eu jamais esquecerei daquele clássico. Com um lateral chamado Wanderson, salvo engano, eu nem lembro, e não faço nem questão de lembrar daquele rapaz. O Vasco joga de uma forma medrosa, mas ali era compreensível. Porque o Vasco, que era uma equipe de Série B do Campeonato Brasileiro e montou um elenco de Série B, enfrentou um elenco estrelado, que é o Flamengo desde 2019, um elenco de Série A. Mas eu sempre aprendi, eu sempre ouvi de vascaínos, eu sempre ouvi do meu pai, eu sempre ouvi dos meus familiares, eu sempre ouvi dos vascaínos que me cercam, que Vasco e Flamengo não interessa se tem um elenco melhor ou pior, é clássico. E não apenas Vasco e Flamengo, não. Qualquer clássico é clássico. Qualquer clássico se resolve dentro de campo. O Santos, no ano passado, do mesmo técnico Fábio Carilli que hoje está na beirada de campo, estava na Série B, mas chegou a uma final de Campeonato Paulista vencendo clássicos. Por quê? E é uma pergunta sincera e honesta que eu faço aqui. Por que o Vasco peida tanto pro Flamengo? Por que peida? Peida na cueca. O Vasco da Gama, os jogadores do Vasco da Gama devem estar borrados em campo. Borrados em campo. Amedrontados em campo. Porque assim, meu amigo torcedor, não há explicação. Não há explicação para o que se viu hoje no estádio jornalista Mário Filho. Uma vergonha, um desempenho pífio. Um desempenho pífio. Assim, é revoltante, cara. A minha palavra é essa. É revoltante. Eu tô chateado, eu tô revoltado. Eu tô incrédulo com o que aconteceu hoje novamente no Maracanã. O Vasco perde, o torcedor vascaíno que sai da sua casa para acompanhar o Vasco da Gama no Maracanã com a expectativa de uma vitória, vê isso que aconteceu. Vê isso que aconteceu. Vê cenas ridículas de briga. De briga no estádio jornalista Mário Filho, dentro do gramado desses jogadores patéticos do Vasco da Gama, que nos se impõem durante 90 minutos e querem se impor após o apito final. Numa tentativa de, não sei, de mostrar. Quer mostrar pro torcedor. Assim, é chato. É chato ter que vir aqui sempre falar sobre isso. É chato ter que vir aqui sempre reclamar sobre a postura do Vasco da Gama. Mas, é assim, é de se entristecer.
é de se entristecer. E para fechar, porque tem que ser assim, para fechar, um recado ao senhor Fábio Carille. Você chegou ao Vasco da Gama, Fábio Carille, com um objetivo. E eu acho que esse objetivo foi se dado a você, que era permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, lutar com a possibilidade de uma conquista de um título sul-americano, que é a Sul-Americana que o Vasco da Gama disputará. Talvez a possibilidade do Vasco da Gama chegar novamente a uma fase final de Copa do Brasil, disputar bem o Campeonato Brasileiro, chegar a uma semifinal de Campeonato Carioca. Fábio Carille, você não está entregando absolutamente nada. Fábio Carille, o jogo que o senhor propôs hoje para o Flamengo no primeiro tempo foi vergonhoso, foi ridículo, foi humilhante. Eu teria vergonha se fosse o senhor pelo desempenho da sua equipe na primeira etapa. Eu teria vergonha se fosse o senhor. Eu teria vergonha, Fábio Carille, se fosse o senhor do desempenho do Vasco da Gama contra o Sampaio Corrêa na última segunda-feira. E eu me preocupo. Eu me preocupo porque daqui a 4 dias, amanhã é domingo, vem segunda, terça o Vasco vai viajar para o Espírito Santo para enfrentar a equipe do União Rondonópolis pela Copa do Brasil. E com esse desempenho pífio, com esse desempenho vergonhoso, com esse desempenho ridículo, o Vasco da Gama perderá para o União Rondonópolis e será eliminado da Copa do Brasil. Seu trabalho hoje no Vasco da Gama, Fábio Carille, é horrível, é ruim, é muito abaixo, é completamente limitado, passível de demissão. E não me interessa. Eu sei que o Vasco tem um elenco ruim. Eu sei que o Vasco não te entregou pontas. Tudo isso a gente sabe. Eu sempre fui em defesa a todo momento dessa situação, por entender que era difícil desenvolver um trabalho sem esses jogadores. Mas eu acho que já deu de desculpas. Seja criativo. Use as peças que tem para usar. E não está sendo utilizado absolutamente nada. O Vasco é uma equipe fraquíssima de ideias, tendo Paulinho, Payet, jogadores bons de serem utilizados. Você me inicia uma partida com Matheus Carvalho e Hugo Moura, que o Vascaíno não aguenta mais ver. Então, assim, escolhas erradas. Manter o Coutinho até o final do jogo, por quê, cara? Por que se apega ao Coutinho? O que o Coutinho fez para ficar até o final da partida? Por que o Payet não entrou antes? São perguntas que têm que ser feitas, gente. São questionamentos que têm que ser feitos. O trabalho hoje do técnico Fábio Carille no Vasco é muito ruim. E permanecendo assim, ao meu ver, ó, é beijo, tchau, tchau, e vai buscar um outro nome no mercado. Porque ele sai pela porta dos fundos do Santos e vem para o Vasco como alguém que fosse salvar alguma coisa. O Vascaíno criticou, o Vascaíno já sabia que isso aconteceria. E está acontecendo. O trabalho do Fábio Carille é ruim. O desempenho hoje do Vasco foi medonho. E mais uma derrota para os caras. A gente não aguenta mais ser derrotado para os caras. Eu fico por aqui, esse foi o nosso pós-jogo. Amanhã eu volto aqui às 7 horas da manhã para fazer uma análise melhor aí dessa vergonha que foi mais um clássico dos milhões no Maracanã. 7 horas em ponto, a gente tá aqui com o nosso Acorda Vascão. Tô muito chateado, muito triste, sem nem palavras para desenvolver alguma ideia aqui. 7 horas em ponto, a gente tá aqui novamente para aí sim falar um pouco melhor sobre esse Vasco da Gama e Flamengo. Valeu, rapaziada, se inscrevam, fui.